E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar sobre o episódio 9 de Given e finalmente a gente chegou ao momento do mangá em que eu acho que todo mundo que já leu o mangá esperava. E quem não leu o mangá ficou muito surpreso e muito feliz com o que a gente recebeu no anime. Esse vídeo tende a ficar bastante comprido porque tem muita coisa que eu quero conversar sobre vocês com ele, mas ele já me deu ideia para diversas outras ramificações de vídeos, outros vídeos que eu quero falar sobre. Eu queria desmembrar a música do Mafuyu com vocês, a letra dela, pra gente entender um pouco melhor ela. Eu queria falar sobre a construção do relacionamento Yuki Mafuyu e o relacionamento Enoyama e Mafuyu, porque pode existir alguma divergência, né, de opiniões aqui que é interessante da gente abordar. Enfim, existem outras ideias de temas de vídeos que ficariam muito legais aqui que esse episódio 9 me trouxe. E esse vídeo, como eu falei, ele tende a ficar bastante extenso porque eu quero discutir com vocês vários pontos aqui. Mas eu vou tentar não me prolongar em outras coisas que eu posso trazer de outra forma para vídeo. Bom, recapitulando o episódio 8, ele terminou com a corda do violão, a corda da guitarra do Mafuyu estourando depois que o Enoyama disse para ele, conformado, que se não tinha música eles não iriam tocar. E o Mafuyu ficou muito irritado com aquilo, ficou decepcionado com aquilo porque o Enoyama estava desistindo e era algo que ele não tinha feito até agora. O Akihiko, o Enoyama e o Mafuyu estão naquele momento de tensão entre eles, naquela situação depois que as cordas arrebentaram, e o Akihiko aparece. Só que o Akihiko ele leva aquilo com uma certa naturalidade, dizendo que se uma corda arrebentou, basta trocar ela, e que o Enoyama já fez isso uma vez. E o Enoyama então lembra da primeira vez que ele encontrou com o Mafuyu, e o Mafuyu não sabia que as cordas podiam ser trocadas, e o Enoyama fez isso com a guitarra do Mafuyu e trocou pra ele. Lembrando o Enoyama que a primeira vez quem trocou as cordas da guitarra do Mafuyu foi ele. Então, sabendo que eles não têm corda reserva, o Haruki manda o Enoyama ir correndo até uma loja que tem próxima e comprar cordas novas que ele vai falar com o pessoal da organização para ganhar algum tempo para eles. Por sorte, o Haruki já tinha conversado com o Kageyama, um amigo dele, e pede então para a banda deles tocar mais umas 3 músicas para eles conseguirem tempo para arrumarem as coisas. Então eles conseguem esse tempo necessário, o Haruki consegue esse tempo. Enquanto isso, o Enoyama ele corre na loja e quando ele tá voltando, ele percebe quanto ele foi cuzão com o Mafuyu. Porque o Mafuyu, ele, como o próprio Enoyama observa, ele é um cara muito difícil de entender. Só que, indiferente a isso, ele teve todo o tempo tentando atender as expectativas do Enoyama. E a gente vê os diversos momentos em que o Enoyama dizia pro Mafuyu fazer alguma coisa e ele voltava dizendo que tinha feito. Ele entrou no clube de música, ele aprendeu a trocar as cordas sozinhos, ele aprendeu a afinar a guitarra sozinho. Então ele sempre esteve em busca de atender as expectativas do Enoyama, mesmo que o Enoyama não desse tanto valor a isso, e agora parece que a ficha começa a cair pra ele. O Enoyama chega rápido e o Haruki até se surpreende, dizendo que é muito bom ser jovem, porque ele foi muito rápido, foi e voltou muito rápido, e ele chega desesperado, dizendo que trouxe as cordas, e nesse momento o Haruki então diz pra ele esfriar a cabeça, ficar calmo antes do show, porque senão ele vai acabar estragando o show. E o Haruki então vai encontrar o técnico de som para passar a nova setlist deles, né? E o Akihiko vai atrás dele, enquanto o Enoyama fica para trocar as cordas da guitarra do Mafuyu. O Akihiko para o Haruki no meio do caminho, e esse é um daqueles momentos em que a gente que conhece o mangá começa a sofrer. Porque, de uma certa forma, eu não tenho muito carinho pelo Akihiko, porque ele é um cuzão em vários momentos, né? Com o Haruki meio que merecia alguém que realmente valesse a pena pelo cara maravilhoso que ele é. Mas isso não veio ao caso, isso você que não conhece o mangá venha entender mais pra frente, né? Se a gente tiver uma segunda temporada. A questão é que nesses momentos não tem como odiar o Akihiko, como achar ele um cuzão. Ele para o Haruki e diz pra ele que ele agradece o Haruki, porque o Haruki tá sempre salvando eles. O Haruki entende como a questão da banda, né, porque ele foi lá e meio que colocou as coisas em ordem, fez o Enoyama ir lá comprar cordas pra tocar e tal, só que o Akihiko diz que não é só por isso, que se não fosse por ele,
o Akihiko ainda ia ser aquele cuzão que ele era no passado, aquele cara meio perdido que ele era no passado, se o Haruki não tivesse convidado ele pra entrar na banda. E que é disso que ele tá falando, ele tá falando exclusivamente do fato do Haruki tá sempre salvando todo mundo, mas de ter salvado ele mesmo. E o Haruki fica completamente sem jeito, porque a gente sabe que o Haruki é desesperadamente apaixonado pelo Akihiko. E uma coisa certa que o Kage diz pra ele, que o Akihiko diz pra ele, é que o Haruki, ele deveria sim ser mais convencido. Isso é verdade, ele deveria perceber tudo que ele faz pelas pessoas, o quanto ele ajuda elas, e ele deveria ter isso em mente, ele devia perceber e aceitar que ele realmente faz muito pelas pessoas. O Enoyama, enquanto troca as cordas da guitarra do Mafuyu, então ele faz uma reflexão, e é uma comparação de que como o coração ele parece as cordas de uma guitarra. Quando o teu coração ele tá doendo, ele tá sofrendo, ou ele tá a ponto de explodir, parece que essas cordas elas estão muito esticadas, só que ao mesmo tempo essas cordas elas precisam estar sempre no seu limite, sempre muito esticadas para te conseguir transmitir o som necessário, para te conseguir viver os sentimentos que tu precisa. Só que da mesma forma como uma guitarra, talvez no coração, se essas cordas chegam a arrebentar, alguém diferente pode chegar e trocar elas para você. E é isso é uma observação muito legal, essa figura de linguagem usada, ela é muito boa, porque ajuda você a entender um pouco mais do que o Mafuyu tá vivendo nesse tempo todo. Ele tá com aquele sentimento guardado, reprimido no coração dele ali, a ponto de explodir, a ponto de estourar, e o Enoyama parece que chegou para conseguir consertar essa situação. Não entendam como se o Enoyama estivesse substituindo, porque os sentimentos e tudo que o Mafuyu viveu com Yuki, eles nunca vão ser esquecidos. Provavelmente vão ser esquecidos, né? O tempo tende a fazer isso, mas eles nunca vão ser substituídos. As nossas vivências, elas são parte do nosso passado e a gente não pode deixar isso pra lá nunca. O que as vivências ruins ou os problemas que a gente vive, as coisas que elas causam na gente, os sentimentos ruins que elas trazem pra gente, esses podem ser consertados, e é isso que o Enoyama tá fazendo com o Mafuyu. Ainda nessa conversa, então, o Enoyama ele desabafa sobre aquilo que ele percebeu com a ajuda do Haruki naquela conversa no carro. E ele diz pro Mafuyu que desde que ele conheceu o Mafuyu, o som dele ele tem ficado bagunçado, distorcido. Antes, ele era muito bom no que ele fazia, e ele tocava, ele simplesmente, tudo que ele fazia era apenas tocar. Mas que agora não, ele ama o som do Mafuyu, só que ele achava que ele estava impulsionando o Mafuyu, ele estava ajudando o Mafuyu a melhorar. Só que ao invés disso, parece que o som do Mafuyu está puxando ele, está escondendo ele e fazendo o som dele ficar bagunçado. Só que mais do que nunca, agora ele realmente se diverte com a música. O Enoyama tenta falar isso claramente pro Mafuyu, só que ele se bagunça, porque, como ele mesmo diz, ele não é bom em transmitir essas coisas em palavras. E aquilo dá um estalo na cabeça do Mafuyu, e ele percebe que não é só ele que vive assim, não é só ele que não consegue expressar claramente alguns sentimentos. Outras pessoas também passam por isso constantemente. E não é que isso seja um grande problema, mas algumas pessoas simplesmente são assim. E o Mafuyu ele ainda vem a fazer essa reflexão ainda nesse episódio. É muito legal esse diálogo, porque a gente vê como o Enoyama, ele não conseguia misturar as coisas. Ele tinha muito carinho pela música, o que fez ele ser muito bom naquilo, como a gente já viu os amigos dele falando sobre isso no episódio passado, como a gente vê os outros integrantes da banda tendo falado sobre isso quando recrutaram, né, o Enoyama, e ele possui uma paixão pela música, muito carinho pela música. Só que o fato de ele sentir que ele era bom, mas que ele simplesmente tocava e que agora ele realmente se diverte, parece que tem amor envolvido naquilo. E a gente sabe a diferença que existe em tu fazer algo porque tu gosta e tu fazer algo que tu gosta com amor. Existe uma diferença imensa sempre em fazer as coisas dessa forma. Os meninos são prestes a entrar no palco, a começar a tocar, e o Haruki tá ali fazendo o papel dele, incentivando os meninos, perguntando se o Enoyama tá mais calmo. Ele incentiva o Mafuyu dizendo que eles não têm que se preocupar com algo que eles não conseguem fazer, e eles podem simplesmente usar as músicas instrumental deles. E ainda ficou o microfone lá no palco.
E o Haruki diz que se não tem problema, né, o microfone não vai atrapalhar ali, que eles podem deixar. Enquanto isso, o Mafuyu ele começa a pensar em tudo que ele vive e principalmente o que a conversa dele, né, as coisas que o Enoyama falou pra ele fizeram ele pensar que ele não é bom em se expressar, que ele não é bom como as outras pessoas, ele não consegue simplesmente rir e chorar. E isso tá muito bem retratado o tempo inteiro aqui. Mas até que ponto isso realmente é um problema? O problema do Mafuyu é que ele acredita que o fato dele não conseguir rir e chorar, se expressar tão facilmente como as outras pessoas, tem deixado ele sufocado e com vontade de gritar constantemente. E tudo que ele queria é que alguém entendesse ele. E na conversa anterior a gente sabe que ele percebeu que o Enoyama entende ele. É claro que ele percebeu que o Enoyama entende ele, mas eu acho que muitos de nós já passamos por isso. Só que o quão importante é para alguém que vive os sentimentos que o Mafuyu tá vivendo agora, ter alguém com quem ele se importa, que se importa com ele, dizendo que entende os sentimentos dele e não está dizendo apenas porque ele quer ouvir. O Enoyama, ele foi honesto, ele estava falando sobre ele nem sabia como o Mafuyu realmente se sentia, e o Mafuyu percebe que existe alguém ali que gosta dele e que realmente entende os sentimentos dele. E finalmente a apresentação da banda começa, e antes de mais nada, a gente vai todo mundo juntos ignorar a tentativa frustrada de computação gráfica que eles fizeram aqui, porque ficou muito ruim aquela cena. Eu não tenho experiência com animes de idol ou de bandas, né? A Paty ainda falou que isso é comum, ela já viu muita coisa ruim nesse meio e que essa não ficou tão ruim, mas não precisava. Eles podiam ter feito tudo da mesma forma, então a gente vai ignorar, tá? A gente vai fingir que não foi assim, que não teve computação gráfica, e vamos imaginar que foi tudo feito nos mesmos moldes da Arts até agora. O Mafuyu, de repente, quando eles começam a tocar, o Mafuyu simplesmente começa a cantar e surpreende todo mundo. Enquanto as pessoas na plateia, os amigos do Mafuyu, os amigos do Enoyama, o Getsu, o colega de quarto do Akihiko, todos se surpreendem. E de forma resumida, deixa eu falar pra vocês, né, porque eu quero fazer um vídeo sobre essa música ainda, mas de forma resumida, a música retrata os sentimentos do Mafuyu, os sentimentos que ele não consegue expressar, mas que estão ali ainda, mas ele não consegue deixar de lado. Então a música ela fala basicamente sobre os sentimentos que ainda estão presos dentro dele, e esses sentimentos ele não consegue dar um rumo a esses sentimentos e também não consegue falar direito sobre eles. Ele sabe que tudo que ele sentia pelo Yuki ainda tá dentro dele, ainda tá preso ali, e ele não consegue se despedir, ele não consegue deixar esse passado pra trás. Eu não tô falando de uma forma ruim, eu não tô falando de esquecer tudo que ele viveu com Yuki. Ele não consegue entender que a vida continua e que mesmo guardando esses sentimentos, o que sobrou dos sentimentos dele pelo Yuki, mesmo guardando isso, ele não deve se negar a continuar vivendo, a seguir em frente. E a música basicamente fala sobre isso, sobre a forma como ele se sente preso agora, como de repente algo que guardava muito desses sentimentos dele sumiu. Tanto o Mafuyu quanto essa pessoa de quem ele gostava não conseguem acompanhar mais esses sentimentos, e aquilo tudo ficou parado ali sem rumo. E durante a apresentação a gente acompanha ainda os sentimentos do Mafuyu, e ele tá pensando, lembrando do Yuki. Parece que tudo que ele faz, tudo onde ele vai, tudo que ele sente, tem o Yuki envolvido. Só que esses sentimentos dele começam a se misturar ao Enoyama, e começa a parecer que tudo que ele vive, que o Enoyama e os sentimentos dele pelo Enoyama e o Yuki, e tudo que ele sentia pelo Yuki, começam a se misturar. A gente também vê sobre aquela briga que eles tiveram antes do fim trágico do Yuki. O Mafuyu aparentemente fala pra eles, em meio àquela grande discussão, o Mafuyu pergunta se o Yuki seria capaz de morrer por ele. E eu acho que é aqui o ponto onde o Mafuyu carrega toda essa culpa com ele todo esse tempo. E também a gente percebe que essas coisas, essa briga que ficou pra trás, esses problemas que eles viviam, e o fato do Yuki ter sido tão relevante em tudo que o Mafuyu viveu, porque nesses pensamentos do Mafuyu a gente acompanha que isso tudo é desde o momento em que eles eram crianças.
Desde aquele diálogo sobre o pai do Mafuyu que o Yuki teve com ele, a gente vê o pai do Mafuyu sendo levado pela polícia, aparentemente provavelmente por bater no menino, por ser violento. A gente vê os momentos em que os dois viveram juntos quando adolescentes, a gente vê os dois fazendo sexo, a gente vê diversos momentos em que eles estiveram juntos e o quanto o Yuki é importante para o Mafuyu. E ver essas interações desde pequenos, esses laços que eles criaram, faz a gente entender por que o Yuki ele tá presente em tudo que o Mafuyu vive hoje, por que o Mafuyu não consegue esquecer dele. E ainda depois do encerramento do episódio tem mais algumas passagens que deixam isso mais claro ainda. Só que agora, em meio a essas vivências todas, o Mafuyu ele encontrou o Enoyama e ele percebe não que o Enoyama veio aqui para substituir todos os sentimentos do Mafuyu pelo Yuki, mas que ele agora tem sentimentos parecidos, ou talvez iguais, pelo Enoyama, e que ele finalmente está conseguindo soltar, ele consegue desprender, afrouxar um pouco as cordas do coração dele. E ele ainda pensa em como ele queria poder perdoar o Yuki por tudo que aconteceu, ele queria poder se perdoar pelas coisas que ele falou ou deixou de falar, e ele queria poder perdoar os dois. E que ele, por mais que ele se sinta assim hoje em dia, por mais que ele esteja sozinho hoje em dia, ele não se sente tão solitário. O que eu preciso dizer pra vocês é que o trabalho do seiyuu do Mafuyu aqui foi maravilhoso. Cara, aquela voz é perfeita. Já foi dito no anime, e já foi falado sobre isso, que o Mafuyu, que como eles falaram, né, como o Enoyama já falou sobre a voz do Mafuyu, é que parece que tem algo preso nele e que ele precisa gritar, só que parece que a voz dele tá o tempo inteiro sufocada, que ele não consegue transmitir o que ele sente. E cara, a sensação que a gente tem ao longo de toda a apresentação é essa, parece que tem algo ali importante querendo ser passado, mas existe algo te sufocando e parece realmente um grito sufocado o tempo inteiro. Cara, o trabalho do seiyuu cantando essa música foi maravilhoso, eu fiquei completamente surpreso, os meus olhos suaram ao longo da apresentação e é muito legal. O que me deixa maravilhado com toda a parte do show, eu assisti, eu acho que de ontem à noite pra cá esse episódio em torno de 4 ou 5 vezes e eu tenho o mesmo sentimento todas as vezes, aquele arrepio que eu tenho todas as vezes que eu assisto a apresentação de novo, vai me deixando sempre mais animado e parece que eu sempre consigo absorver algo de novo. O que Given tá trazendo pra gente é simplesmente incrível. Toda a plateia fica super animada com a apresentação, eles gritam, vibram. O Hiraki, ele se sente mexido por aquilo, ele simplesmente fica em silêncio. O Getsu se surpreende com todo o talento que o Mafuyu tem, mas mais do que isso, os meninos, o Enoyama, o Akihiko, o Haruki, eles durante toda a apresentação eles estão animados, porque eles veem o esforço, eles veem a dedicação do Mafuyu, e eles veem a plateia feliz, e eles estão fazendo algo que eles amam. Quando a apresentação termina, o Mafuyu simplesmente tenta sair do palco, o Enoyama abraça ele e os dois saem dali. O Haruki fica tentando enrolar um pouco a plateia, enquanto os dois estão no bastidores, e o Mafuyu ele agradece o Enoyama por ter trazido ele ali. E quando ele tá agradecendo, o Enoyama cala o Mafuyu dando beijo nele, e finalmente o beijo aconteceu. Cara, uma coisa que eu gostei muito aqui é que a cena do beijo ela é muito clara, ela é muito mais rápida, eu acho, e talvez menos impactante do que no mangá, né? Porque no mangá a gente tem um quadro muito grande pra isso, mas aqui no anime ela é meio rápida, só que eles fazem questão de mostrar ela de forma muito clara, muito clara. Eu acho até que o ângulo é mais aberto e o braço do Enoyama cobrindo o Mafuyu, ele fica mais afastado, o que a gente consegue ver melhor o que tá acontecendo. E cara, muito obrigado por essa cena, que cena maravilhosa, ficou ótima no anime. Eu canso de falar o trabalho excepcional que eu acho que eles estão fazendo no anime, né, o quanto eu tô amando essa adaptação. E o Enoyama, então, diz pro Mafuyu que ele se esforçou muito e sai dali, deixando o Mafuyu sozinho um pouco, dizendo que ele vai voltar pro palco e tocar, e realmente ele precisa voltar e tocar, né. Só que o Mafuyu, então, ele senta nos bastidores ali no chão, perto de uma escadaria, e é muito legal a forma como essa cena remete a gente ao começo de tudo, quando os dois se encontraram na escadaria da escola. O Mafuyu fica ali pensando então, e ele pensa como ele queria
ao menos poder falar com o Yuki de novo. E eu acho que é meio que pra deixar tudo muito claro entre eles, porque ele ainda sente uma certa culpa, porque agora o Mafuyu, ele tá vivendo bem. Ele finalmente tá vivendo bem depois de tudo que aconteceu. Ele tá tocando, ele tá numa banda e ele ama música. Ele tem amigos na escola e ele se diverte com o Enoyama, com os outros meninos na escola. E ele finalmente tem uma outra pessoa de quem ele gosta. Os shows chegam ao fim e a gente vê as pessoas indo embora. A irmã do Enoyama, ela passou o show inteiro preocupada com ele. Ela pediu várias vezes pro Kaji cuidar dele, inclusive. Ela vai embora ainda com um pouco dessa preocupação. O Akihiko e o Haruki estão conversando com o Kageyama e escutam as pessoas ao redor elogiar a banda deles, falar bem da música, do Mafuyu, falar bem de tudo. E eles estão muito animados, que eles não conseguem parar de brindar e de comemorar o tempo inteiro e mal conseguem conversar com o Kageyama. O Mafuyu tá sentado na rua, sozinho, pensando sobre os acontecimentos, e o Hiragi chega e senta perto dele. Cara, o Hiragi é um anjo maravilhoso que existe nesse mundo. E ele senta perto do Mafuyu e eles conversam. O Hiragi puxa assunto dizendo que o Yuki sabia o quanto o Mafuyu gostava de música, porque o Yuki, ele sempre prestou atenção em cada detalhe do Mafuyu, inclusive o fato do Mafuyu estar sempre cantarolando. E ele queria escrever uma música pro Mafuyu. Só que uma coisa que o Hiragi, que conhecia os dois desde pequenos, também percebeu e que ele sabia, é que mais do que isso, o Mafuyu, ele queria que o Yuki convidasse ele para os dois escreverem juntos. E é onde a bagunça no relacionamento que os dois têm começa a ficar mais clara. Porque o Mafuyu, ele às vezes parece que nunca fez parte realmente daquilo. Ele queria participar mais das coisas. E o Yuki, ele sempre esteve no comando de tudo. E é aqui que eu acho que as coisas ficam mais bagunçadas. O Mafuyu, ele queria fazer parte das coisas. Ele não queria simplesmente ter tudo que o Yuki queria fazer por ele. Ou saber mas ele queria mostrar que ele também tinha esses sentimentos, ele também queria conseguir expressar isso, ele sentia isso, ele queria que o Yuki desse essa oportunidade pra ele. E isso envolve o fato da música, ele queria ter a oportunidade de escrever uma música junto com o Yuki, porque ele também amava música. O Mafuyu pergunta pro Hiragi como foi o show e o Hiragi diz que foi péssimo, que os dedos do Mafuyu mal se mexiam. E depois o Mafuyu ainda fala pro Hiragi que ele agora gosta de outra pessoa. O Hiragi então parece sentir um certo alívio, porque parece que o Mafuyu, ele finalmente está conseguindo seguir em frente. E ele diz que tudo bem então, que ele acha que isso é bom. E o Mafuyu pede pro Hiragi torcer por ele e por essa pessoa de quem ele gosta. Só que o Hiragi diz que isso daí já é demais, que isso é um pouco problemático daí. Depois do encerramento do episódio, a gente tem uma interação, um momento entre o Mafuyu e o Yuki, que deixa algumas coisas mais claras pra gente, como eu falei. Inclusive, se eu não me engano, isso aqui é um extra que tem no final do volume 2 do mangá. Fica um pouco claro pra gente, por exemplo, por que o Mafuyu foi até a praia pra pensar aquela vez. A gente vê o Mafuyu e o Yuki chegando à praia e lá eles estão conversando sobre o relacionamento deles e tal, se aquilo é ou não é um encontro, se eles estão ou não estão namorando, uma conversa meio boba até, só que o Mafuyu de repente se toca que ele nunca tinha ido à praia. E o Yuki, ele fica contente com isso, porque ele é o primeiro a levar o Mafuyu à praia e ele deixa claro que ele quer passar mais um tempo ali para que o Mafuyu nunca se esqueça disso, que o Mafuyu não esqueça das coisas que eles viveram juntos. E o Mafuyu ainda fala que o Yuki, ele acredita que o Yuki tenha sido o primeiro dele em muitas coisas mesmo. E realmente os dois eles estão juntos desde muito novos. E eles sempre tiveram esse relacionamento muito íntimo, antes mesmo de entenderem o que eles sentiam um pelo outro. E o Mafuyu, ele entende isso. Só que ele diz que ele não quer que o Mafuyu esqueça nunca aquilo. Mas que talvez, dali 10 anos, o Mafuyu nem lembre do que está acontecendo, do que eles viveram aqui. E o Mafuyu começa a pensar sobre isso. E ele pensa que talvez dali 10 anos ele realmente ainda lembre dos pequenos detalhes das coisas que eles viveram nesse momento,
mas que com o tempo ele tende a esquecer isso. E gente, é isso que é o mais interessante do relacionamento que eles constroem do Mafuyu com as pessoas. Não só com o Yuki ou com o Enoyama, mas com o Mafuyu, com o mundo, com as pessoas. É um relacionamento muito orgânico. E a gente sabe que é natural que a gente venha esquecer algumas coisas. Por mais que os nossos sentimentos por alguma pessoa não mude, a gente segue em frente. A gente cria sentimentos, laços, vínculos naturais e sinceros, talvez iguais por outras pessoas. Esse tipo de sentimento de amor não é único. O amor é uma coisa que surge, que aparece. Essa parada de amor único amor da sua vida para sempre. Eu não concordo com essa ideia, com essa perspectiva. E aqui vai ficando claro, o Mafuyu ele tem noção de que com o tempo ele pode vir a esquecer esses pequenos detalhes que hoje para ele são muito importantes e que ele guarda, e que o fato dele ir esquecendo essas coisas e viver e continuar vivendo depois de ter esquecido isso tudo, que ele acredita que seja a real solidão. A interação dos meninos ainda é muito boa, porque é tudo muito claro. O Yuki convidando o Mafuyu pra fazer sexo quando eles chegarem em casa. Tão felizes otakus que dizem que Given não é BL. Então esse tipo de coisa é muito boa de ver como o relacionamento deles é sincero e como a coisa que tá sendo construída aqui é orgânica. Então é isso. Eu devo ter me estendido muito já. Eu não sei, eu não consigo absorver todo esse episódio ainda. Como eu disse, eu quero desmembrar algumas coisas e talvez fazer outros vídeos, e eu preciso saber de vocês aqui nos comentários duas coisas. Primeiro, o que vocês acharam do episódio, e segundo, o que vocês gostariam de ver mais sobre os acontecimentos de Given aqui no canal. Vocês querem que eu desmembre a música pra gente entender? Vocês querem que eu coloque a história do Mafuyu e os sentimentos dele em ordem pra gente entender melhor? Eu já fiz isso algumas vezes com outros animes, eu já fiz com Banana Fish, com a história do Ash, eu já fiz com a abertura de Banana Fish. Talvez desmembrar a música e entender claramente os sentimentos do Mafuyu aqui seria legal. Eu acho que seria uma coisa bem interessante. Esse tipo de coisa a gente deve discutir, eu e a Apache, né? A Apache do Bly Aoi, a gente vai fazer uma live daqui acho que 2 semanas, né, pro encerramento de Given. Assim que terminar Given, a gente vai fazer uma live pra falar sobre encerramento, e esse tipo de coisa deve ser discutida, só que a tendência é que a live se estenda muito, então eu queria fazer isso em formato de vídeo pra vocês. Eu queria muito saber o que vocês acham, se vocês têm interesse nisso. Quero saber qual é a opinião de vocês sobre a forma como o relacionamento do Mafuyu com as pessoas é transmitido aqui, e qual é essa opinião de vocês sobre viver um grande amor e seguir em frente. O que vocês pensam sobre isso? É uma discussão muito boa que o anime traz pra gente. Given, ele trouxe pra gente uma discussão sobre comunicação, sobre conseguir se expressar, sobre viver perto de pessoas e ainda assim se sentir sozinho. E ainda agora eles trazem pra gente uma discussão muito interessante sobre viver um grande amor, viver uma grande história e ter que seguir em frente. Eu acho que eu vou assistir esse episódio mais uma vez, ainda só porque eu não cansei desse episódio. Ansioso, eu cansei de procurar Given no iTunes e só tem um encerramento até agora. Eu quero que eles liberem logo essa música, meu Deus. Eu quero que eles liberem logo essa música no iTunes, porque ela é simplesmente perfeita, maravilhosa. Eu não aguento mais de ansiedade. Eu não sei como é que eu vou aguentar até o próximo episódio, porque, cara, Given só melhora. A preview do próximo episódio é muito animadora também, te deixando mais ansioso. E para você que quiser conversar um pouco mais comigo sobre Given, ou discutir um pouco mais sobre essas questões que a gente falou sobre Given, você pode dar uma passadinha na minha live, é twitch.tv/gutonu. Eu tô online todos os dias, de segunda a sexta, das 2 às 6 da tarde. Vou adorar falar com vocês lá, jogar enquanto a gente conversa, quem sabe jogar junto, ou quem sabe só poder ajudar vocês com algum jogo que eu estiver jogando, enquanto a gente conversa, falar mais de Given, de qualquer outro BL. Vai lá pra me dar umas dicas de BL também, eu vou adorar. Me segue nas redes sociais, eu sou @gutonu no Twitter e no Instagram. Ontem à noite, depois de assistir o episódio, eu já tava lá no meu Twitter falando sobre. Por mais que eu tente guardar o máximo de opiniões, né, de informações pro vídeo, eu já tava lá falando sobre isso.
Então me segue lá pra já ficar sabendo das coisas antes e poder conversar comigo. Lá eu costumo responder de forma mais imediata, né, do que aqui nos comentários. Deixe seu like se você gostou do episódio e se você gostou do meu vídeo, ou se você gostou só do vídeo, se você gostou só do episódio. Deixe seu like porque ajuda bastante a divulgar meu vídeo. Se inscreve no canal se é novo por aqui pra acompanhar as análises dos próximos episódios e também a live que a gente vai fazer no final, assim como esses outros vídeos que eu tô planejando. Eu tô planejando mais alguns vídeos que envolvam o tema Given e ativa as notificações para quando eu produzir esses vídeos e postar você ficar sabendo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.